Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias, a Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 17. Hebreus, capítulo 13, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade que temos, ó Senhor Deus, de estarmos aqui pregando, Senhor Deus, a tua palavra e sendo, Senhor Deus, a boca do Senhor para a sua igreja. Queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor abra a nossa mente, Senhor Deus, que o Espírito Santo possa falar profundamente, Senhor Deus, a cada um aqui, nos ensinando, Senhor, exortando e consolando conforme a tua vontade. E que possamos sair daqui edificados pela tua palavra, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta aos Hebreus é uma carta que tem algumas incógnitas. E eu não vou levantar todas essas incógnitas aqui, mas a primeira é quanto à autoria. Não se sabe ao certo quem escreveu a carta, se foi o apóstolo Paulo, se foi um discípulo de Paulo. Também o seu destino é um pouquinho ignorado. O que se sabe é que foi escrito para judeus. E judeus que estavam sofrendo perseguição e que estavam na iminência de abandonar o evangelho e voltar ao judaísmo, porque era mais fácil para eles praticarem essa religião no Império Romano, ali onde eles estavam, na diáspora, do que o próprio cristianismo. E eles estavam sendo perseguidos por isso. Muitos estavam sendo espoliados, alguns sendo mortos. E a perseguição parece que tinha uma certa forma intensa ali para aqueles irmãos. E o escritor da carta de Hebreus, a gente vai perceber que a carta de Hebreus ela é dividida em duas partes. Nós estamos na segunda parte, porque a primeira parte vai, vamos dizer assim, até o capítulo 11, onde o escritor da carta aos Hebreus, ele mostra a grandiosidade, a excelência e a incomparabilidade do evangelho da nova aliança com aquilo que foi trazido no Velho Testamento, que teve o seu propósito, que teve a graça de Deus em edificar a igreja naquele momento, mas era um momento de sombras. E tudo aquilo que nós temos ali no Velho Testamento com relação às cerimônias apontavam para aquilo que aqueles irmãos estavam vivendo agora, na plenitude em Cristo Jesus. E eles estavam na iminência de abandonar essas coisas e retornar a essa antiga aliança. E o escritor de Hebreus vai mostrar a excelência do Evangelho em todos os seus pontos, comparando com aquilo que foi trazido, com o Evangelho ali no Velho Testamento, que representava o que eles estavam vivendo e o que a igreja iria viver agora na plenitude dos tempos. Ainda nessa segunda parte, nós vamos perceber que há uma aplicação, ou seja, há uma exortação de cunho moral que vai afetar toda a vida social, particular e religiosa daqueles irmãos, que é a aplicação daquilo que nós vemos nessa primeira parte do livro de Hebreus. E nos versos de 7 a 17, nós temos aqui algumas exortações que vão afetar a vida religiosa daqueles crentes. E o escritor da carta de Hebreus chama a nossa atenção para termos uma atitude responsável para com os nossos líderes. E esse é o objetivo aqui com relação ao verso 17. Isso vai cair como uma luva. Por quê? Porque o pastor daquela igreja e aqueles líderes estavam exortando a igreja a permanecerem na fé e não abandonarem o tesouro que eles tinham por causa das dificuldades e perseguições
submeterem à sua liderança e serem submissos à sua direção. E é isso que o verso 17 vai dizer. Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. A gente percebe aqui claramente que com esse verso, o autor sagrado está se referindo aos pastores e líderes. A palavra guia aqui, no original, significa aquele que conduz, né, que governa e, consequentemente, aquele que tem autoridade. O autor de Hebreus aqui está fazendo menção ao governo espiritual da igreja exercido por meio dos seus líderes, seus pastores, seus presbíteros. E o objetivo dessa liderança, como nós vemos aqui, é velar pelas almas dos crentes. É o cuidado que esses homens devem dispensar no pastoreio na vida da igreja. Esses homens têm esses guias aqui, têm a responsabilidade do governo espiritual. E por causa disso, a igreja deveria ser obediente e submissa. E deveriam tributar a esses homens essa obediência e submissão. É interessante nós reconhecermos o que significa submissão. Submissão significa reconhecer uma autoridade. E, assim, esmiuçando isso, né? Seria não resistir a essa autoridade, entregar-se a essa autoridade, ou seja, render-se, né, à sua direção e aos seus conselhos. Essa é a exortação aqui do escritor da carta de Hebreus. Obedecer às autoridades, à sua demonstração, aquilo que elas estão ensinando e trazendo para o povo de Deus. Abram 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Aqui o apóstolo Paulo vai falar nessa mesma perspectiva quando diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que o tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. A preocupação do escritor aqui de Hebreus é a mesma preocupação do apóstolo Paulo, da obediência que a igreja deve prestar à sua liderança, aos seus pastores, aos seus presbíteros. E nós sabemos que essa liderança, essa direção, não é uma direção autoimposta. Não é uma direção pura e simplesmente daquele que está aqui, do pastor Daniel, pastor Josafá Vasconcelos, ou qualquer um que vem aqui, que tem um munus de ministro. Mas nós, ministros, temos a responsabilidade de guiar o povo de Deus, não a partir do nosso conselho, mas a partir daquilo que a palavra de Deus nos chama a viver. Essa é a autoridade dos ministros. A autoridade dos ministros não está sobre eles. Pelo contrário, eles estão debaixo da mesma autoridade. A autoridade dos ministros, dos líderes da igreja, está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, lá no capítulo 5, verso 15, ele diz que devem ser considerados de dobrados honorários os que presidem bem, ou seja, aqueles que governam, e com especialidade os que se afadigam na palavra no ensino. Porque são esses homens que conduzem a igreja. Cristo governa a igreja por meio deles. E a nossa submissão a eles está subentendida ou subordinada à submissão que nós temos a Cristo na sua palavra. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 16, ele diz assim: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da CAI, que se congregam e consagram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Ou seja, esses homens, esses guias, ou seja, os presbíteros, os pastores da igreja, eles estão ao serviço do Senhor para abençoar o povo de Deus. Eles representam Cristo na igreja.
Os puritanos diziam que o culto era dividido em duas partes. A primeira parte, nós falamos com o Senhor. São as nossas orações, é o nosso cântico, é a nossa confissão. E a segunda parte é quando Deus fala conosco, através da palavra de Deus. É a voz de Deus. Então, quando um ministro vem ao púlpito, quando ele prega, é Cristo que está falando, se este é fiel às Sagradas Escrituras. Abram Marcos, capítulo 12, verso de 1 a 8. A preocupação aqui do escritor é que a igreja pudesse responder positivamente ao ministério ordenado da igreja. Aqueles que foram colocados com esse propósito de conduzir o povo de Deus, de ser a voz de Deus, não a sua voz, mas a voz de Deus no meio do seu povo. A parábola dos lavradores maus mostra uma realidade que sempre vivemos, constantemente, e isso é muito comum, né, no seio da igreja, quando homens de Deus vêm e falam, e quando eles falam, e essa palavra vai de encontro a nós. Ela é cirúrgica, porque trata dos nossos pecados, e aí nós nos revoltamos contra esses ministros. Como aconteceu no passado, com Samuel, com o próprio Moisés. Não era Samuel e Moisés que foram rejeitados, era o próprio Deus. E isso é muito comum acontecer, principalmente quando a palavra está sendo pregada com fidelidade. Porque é isso que ela faz conosco, ela mexe com a nossa realidade. Porque nós somos pecadores. Nós necessitamos sermos reformados, sermos transformados pela palavra de Deus diariamente. Sermos chocados com o nosso próprio pecado. Mas muitas vezes nós estamos acalentando esse pecado no nosso coração, e quando somos chamados à atenção de púlpito ou em particular, nós nos revoltamos. A parábola dos lavradores maus representa isso, é a rejeição do povo de Israel aos profetas e ao próprio Cristo. Olha o que a parábola diz. Um homem plantou uma vinha e cercou de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e assentou-se no país. No tempo da colheita, enviou os servos aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Estava-lhe ainda seu filho amado. A este lhe enviou, por fim, dizendo: respeitarão o meu filho? Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Isso procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus apresentando essa parábola, porque era a realidade da igreja do seu tempo. O povo de Deus estava rejeitando aqueles que vinham em nome do Senhor e falavam aquilo que o povo precisava ouvir e aquilo que precisava ser corrigido. Mas eles não aceitaram. Eles perseguiram os profetas, mataram os profetas, eles rejeitaram aqueles que foram enviados por Deus. Aqueles que representavam o dono da vinha. E por causa disso, eles também foram rejeitados. A relação de submissão entre os líderes e o povo de Deus é para que eles sejam protegidos e guardados por Deus da própria destruição que eles podem causar a si mesmos, muitas vezes, dos seus próprios pecados. Porque nós precisamos constantemente sermos reformados, transformados e restaurados, porque é dessa forma que o Senhor está
imprimindo a sua imagem em nós. E os líderes são os principais portadores dessa mensagem. Obediência e submissão, isso significa honra, são requeridos do povo de Deus a seus líderes para que o povo tenha tanto confiança nos pastores quanto reverência para com eles, porque esse é um princípio que subjaz a toda a igreja, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 21. Esse é o princípio de sujeição mútua que deve existir no meio do povo de Deus. Por isso, eles deveriam ouvir, por isso eles deveriam obedecer, por isso eles deveriam ser submissos, porque esses estão guiando o povo de Deus. Eles representam Cristo na igreja. E com essas coisas, com o ensino, com a instrução, com o aconselhamento, eles estão cuidando das almas dos crentes. Essa é a explicação. Obedecer aos nossos guias e ser submisso para com eles. Por quê? Porque eles estão cuidando de vocês. Porque eles velam pela vossa alma. É interessante nós observarmos um detalhe aqui, que o escritor de Hebreus ele está preocupado somente com aqueles que exercem fielmente o seu ofício. Aqueles pastores e líderes que realmente velam pelas almas dos crentes. João Calvino, comentando esse texto, ele faz o seguinte comentário, ele diz assim: os que possuem somente o título ou usam no mal para destruição e confusão na igreja, merecem muito pouca reverência e menos confiança ainda. Ou seja, o que Calvino quer dizer, e o que o texto vai nos mostrar aqui de uma forma clara, é que essa obediência e submissão não pode ser aplicada a qualquer um. Porque a autoridade que está sobre os ministros, os presbíteros, os líderes da igreja, não está sobre eles puramente por eles só. A autoridade é de Cristo. E nós também somos submissos a essa palavra. E nós vamos perceber que aqui o escritor sagrado está dizendo que nós não devemos reverência nem submissão àqueles que não honram o seu título. Ou seja, aqueles que não são verdadeiramente ministros do Evangelho, aqueles que não pregam o Evangelho com fidelidade, aqueles que não expõem a palavra de Deus com fidelidade e mostram o caminho para o povo de Deus. É interessante porque nós vamos perceber que o Espírito Santo está nos dizendo que nós devemos receber obedientemente o ensino de presbíteros e líderes santos fiéis, bem como os seus conselhos. Porque eles são fiéis ao seu chamado. Porque eles são fiéis à obra que lhes foi dada. De revelar, ou seja, melhor dizendo, de expor, de apresentar o Evangelho da graça de Deus, como ele nos foi dado. E a responsabilidade da igreja é honrar esses homens que estão submissos à autoridade da palavra, sendo submissos também a ele. A nossa igreja, a igreja presbiteriana, ela tem um princípio, que é um princípio de autoridade, que diz que nós só podemos estar submissos aos nossos líderes quando estes estão submissos à palavra de Deus. Porque quando eles não estão submissos à palavra de Deus, nós não devemos honrá-los. Porque o munus e a responsabilidade que está sobre eles repousa sobre a palavra de Deus. No Catecismo Maior, nosso Catecismo Maior, na pergunta 127, com relação ao 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, e os seus desdobramentos, na sociedade, diz assim, essa pergunta é muito interessante. Ele diz assim: qual é a honra que os inferiores devem aos superiores? A honra que os inferiores devem aos seus superiores
é toda devida reverência honesta em palavras e em procedimento, a oração e ação de graças por eles, a imitação de suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção e o apoio devido às pessoas e autoridades, conforme seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor, para que sejam uma honra para eles e para o governo. Essa é nossa responsabilidade para aqueles que estão à frente da igreja, honrá-los. E de que forma nós honramos os nossos líderes? Sendo submissos a eles. E que submissão é essa? É a submissão que nós devemos dar à palavra de Deus. Nós fomos muito mal influenciados pelo movimento pentecostal. E o movimento pentecostal, ele lança sobre a pessoa do ministro uma áurea que ele não tem. É como se ele fosse alguém que eles chamavam até de anjo da igreja, não entendendo o que isso significa. Realmente o pastor é o anjo da igreja, porque ele é um mensageiro. A palavra anjo significa isso. E essa é a ideia que nós temos ali em Apocalipse. Mas como se fosse uma pessoa assim que não pode ser questionada, né? Lançando sobre a pessoa a autoridade. Mas a autoridade que nós temos não está sobre nós. A autoridade que nós temos está na palavra de Deus. Então, quando eu sou fiel àquilo que a Escritura está dizendo, quando eu estou conduzindo a vida das ovelhas conforme a palavra de Deus, é Deus quem está falando. Não sou eu. Não é a minha reflexão, o meu entendimento, a minha inteligência. Por mais que essas coisas estejam relacionadas, mas é a palavra de Deus que é autoridade. E é sobre essa autoridade que os ministros conduzem a igreja. Por isso a obediência. E aqui no caso, o escritor de Hebreus está falando do cuidado que esses homens têm com as suas ovelhas. A obedecer aos vossos guias, porque eles velam, eles cuidam, eles vigiam, eles guardam as vossas almas. E de que forma isso acontece? Através do ensino, através da instrução, através da oração, através do aconselhamento. Mas que ensino, que instrução e que aconselhamento é esse? Da minha cabeça, da cabeça dos pastores? Não. Aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós, ministros, líderes, somos responsáveis de estudar a palavra de Deus e trazer esse ensino claro e evidente na vida do povo de Deus, para que o povo de Deus possa ser conduzido pelo próprio Cristo. E quando esses homens fazem isso, eles estão guardando as almas dos crentes, eles estão cuidando dessas almas. E essa é uma tarefa muito séria, cuidar da saúde espiritual de alguém, ou de um grupo de pessoas. João Calvino vai dizer quanto a isso. Ele diz assim: quanto mais pesada for a responsabilidade deles, maior honra merecem, pois quanto mais alguém sofre por nossa causa, e quanto maior for sua dificuldade, e maiores os riscos que enfrentam por nós, maiores são as nossas obrigações para com eles. Os ministros, os líderes da igreja, são como atalaias. Eles devem avisar o perigo iminente por causa do pecado do povo. É responsabilidade deles ver como a igreja está se conduzindo e apontar aquilo que é pecaminoso, aquilo que é vergonhoso na vida da igreja e na vida de pessoas específicas. Essa é a função do ministro. E essa é uma tarefa difícil. Eu acho que, olhando humanamente falando, eu acho que eu nunca seria um ministro. Porque eu não gosto de chamar a atenção de ninguém. Nunca gostei. Tá? Porque às vezes, quando você chama a atenção de uma pessoa, a pessoa olha para você como se você estivesse acima dela. É uma posição assim de orgulho, muitas vezes. E muitas vezes, né, é isso que acontece conosco. Mas é interessante que quando o ministro ele chama a atenção de um irmão, quando ele vê alguma coisa que está errada e que precisa ser corrigido pastoralmente,
O verdadeiro ministro, ele não olha como se estivesse acima daquela pessoa. Mas ele olha para ela e vê nela a si mesmo. É um peso muito grande que os líderes da igreja levam sobre si. Porque a pior coisa que existe na vida de um ministro é ter que chamar a atenção de alguém, é ter que corrigir essa pessoa. Eu que sou pai sei disso, porque a disciplina familiar, ou seja, do pai com o filho, tem o mesmo caráter da disciplina na igreja. Eu vejo aqui em Hebreus capítulo 12, o escritor de Hebreus vai comparar a disciplina que o Senhor exerce na vida do seu povo com a disciplina que um pai exerce com seus filhos. Eu tenho certeza, por mais que um pai ame os seus filhos, a tarefa mais difícil é discipliná-los, é surrá-los. Mas eles fazem isso porque sabem que essa é a única forma de fazer com que eles obedeçam. Abra Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Verso 17 a 21. Nós vamos ver aí a imagem do ministério pastoral na visão do atalaia. Diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Na minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se o avisares o perverso, e ele não se converter de sua maldade, e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. A responsabilidade dos guias da igreja é guiar, é cuidar, é mostrar o caminho certo, é disciplinar na hora que deve ser disciplinado, é mostrar o pecado daquele irmão, daquela irmã, daquela família, porque essa é a sua responsabilidade. Se nós entendermos que todos nós somos maus, se nós entendermos que dentro de nós, na nossa carne, existe um inimigo nosso, aliado de Satanás, que constantemente tenta nos sobrepujar e tenta aparecer, nós vamos entender a necessidade do pastoreio, da instrução, da admoestação e da advertência. Os líderes estão conduzindo o rebanho de Cristo para o reino de Deus, para que eles possam entrar no reino com toda alegria e júbilo. Olha que Ezequiel, capítulo 33, mais uma vez vai falar sobre essa imagem do atalaia. Olha o que ele diz, Ezequiel 33, verso 2. Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. É responsabilidade da liderança da igreja conduzir o povo de Deus nos caminhos do Senhor.
E essa condução, muitas vezes, vai fazer com que esses líderes tenham a necessidade de chamar, repreender e admoestar severamente essas pessoas que estão se desviando do caminho do Senhor. Porque essa é a responsabilidade dele. Uma coisa interessante aqui no texto, no verso 2, que diz assim: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, é Deus que está falando. É Deus que está falando que vai trazer a espada sobre o seu povo. E por que Deus traz a espada sobre o seu povo? Porque o seu povo tem pisado nas suas ordenanças, tem abandonado o seu Deus, tem ido após outros deuses que não o Senhor, tem colocado o seu coração em outras coisas que não no reino de Deus. E que se eles continuarem assim, eles serão destruídos. E aí o Senhor manda o seu atalaia para avisar o seu povo, para preparar o seu povo, fazer com que o seu povo se arrependa dos seus pecados e se converta ao Senhor de todo o coração. É o Senhor quem traz a espada, mas é o Senhor também que avisa que vai trazer a espada, para que nós, seus filhos, não sejamos alvo da ira de Deus. A nossa igreja é uma igreja que tem uma liderança fundamentada nas Sagradas Escrituras. É uma liderança de presbíteros. E quem são os presbíteros? Os presbíteros, ou presbítero regente, são aqueles que lideram a igreja, que conduzem a igreja, que governam a igreja, juntamente com o presbítero docente, que também é regente, que é um ministro. E esses homens, eles devem estar preocupados com o povo de Deus. O apóstolo Paulo, quando sai ali de Éfeso, abram Atos capítulo 20, ele estava deixando ali aquele campo missionário, uma igreja já formada com presbíteros, e ele está continuando a sua viagem. Ele chama os presbíteros e dá algumas instruções. E lá no capítulo 20 de Atos, no verso 29, ele diz que os presbíteros deveriam estar preocupados com os perigos que sobreviriam sobre a igreja. No verso 29, os perigos que vêm de fora. E no verso 30, os perigos que viriam de dentro da própria igreja. Olha o que ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então o apóstolo Paulo está preparando os presbíteros para cuidarem do rebanho de Deus, para assessorarem esse rebanho, para pastorearem esse rebanho, do perigo que viria de fora e do próprio perigo que podia surgir de dentro da própria igreja. E eles são responsáveis pela doutrina, pela condução da igreja e pelo culto. Essa responsabilidade repousa sobre eles, porque são eles que conduzem o rebanho de Cristo. E nessa temática, nessa nossa realidade, aquilo que nós vemos na Escritura, muitas vezes os presbíteros terão que proteger a igreja de falsos pastores. De pessoas que querem somente se engordar do rebanho. Pastores que são cruéis, porque não ensinam e não conduzem o povo de Deus nos caminhos do Senhor. O próprio Ezequiel, abram em Ezequiel, capítulo 34, vai falar desses. Os versos de 1 a 10. Ele vai dizer assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem,
profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos, se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado. Mas não apacentais as ovelhas, a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastores, se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pastos. E muitas vezes esses presbíteros terão que proteger os pastores das atrocidades e injustiças da igreja em relação a eles, como nós vimos ali na parábola dos lavradores maus. Essa é a responsabilidade dos líderes: conduzir, guiar, cuidar da alma dos crentes. E muitas vezes os crentes não querem, rejeitam esse cuidado. E quando esses pastores, eles estão falando aquilo que a palavra de Deus diz, eles estão rejeitando o próprio Deus. Eles não estão rejeitando homens, mas estão rejeitando ao Senhor. É interessante nessa temática, né, de cuidado pastoral, porque algumas coisas o pastor aconselha. São conselhos que, vamos dizer assim, não que sejam bíblicos, mas o bom senso, né, em determinadas coisas, que muitas vezes pode servir ou não para o irmão. Pode ser um bom ponto de partida, mas pode não se encaixar na realidade daquele irmão. Mas quando nós estamos falando da palavra de Deus, quando está muito claro na palavra, não há o que refletir, não há o que pensar, há somente que obedecer. Porque é a palavra de Deus. João Calvino, comentando esse trecho, ele diz o seguinte a respeito do ofício do bispo: o ofício de bispo, presbítero, é de tal proporção que envolve as lutas mais renhidas e os perigos mais extremos, de modo que, se desejarmos ser agradecidos, dificilmente nos será possível recompensá-los como merecem. Os pastores, eles vão prestar contas diante de Deus do seu ministério. Eles vão prestar contas diante do Supremo Pastor. E será uma desgraça para os crentes não levar a sério, com respeito, as instruções, as admoestações dos seus líderes. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 4, a palavra de Deus diz que: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Se a salvação de nossas almas é tão preciosa, então aqueles que cuidam da nossa alma, de forma alguma, devem ser desconsiderados. E por que isso? Primeiramente, ele diz que nós devemos obedecer aos nossos líderes, aos nossos guias, aqueles que são fiéis à palavra de Deus. E a explicação dessa obediência, o motivo é porque eles velam, eles cuidam da nossa alma, porque vão prestar contas diante de Deus, do rebanho que lhes foi dado.
Tá? Mas ele acrescenta alguma coisa, algo a mais. Para que eles não façam isso, para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ou seja, a submissão, a obediência por aqueles que velam, que cuidam, deveria ser algo de bom grado. Para quê? Para que o comportamento, vamos dizer assim, o cuidado desses homens para com a igreja não seja algo que doa na sua própria alma, ou seja, que eles façam isso gemendo. Por causa da insubmissão, por causa da rejeição do povo de Deus, a palavra de Deus que está sendo trazida. Nós vemos isso na Escritura, ali em Moisés. Moisés, às vezes, reclamando diante do Senhor, por causa do povo, que era infiel, e que murmurava a todo tempo, e essa murmuração fez com que o próprio Moisés murmurasse diante do Senhor. E a carga estava pesada sobre ele. Não somente porque era uma grande multidão, mas porque era uma grande multidão de insubmissos e de desobedientes. E aí ele divide o seu ministério, o Senhor divide o ministério, a carga, com Moisés, com os anciãos ali separando no meio do povo. Homens de boa índole, homens que temiam ao Senhor, para levar juntamente a carga com Moisés. É isso que o escritor de Hebreus está dizendo: sejam submissos, honrem os seus líderes, aqueles que são fiéis à palavra, sigam as suas instruções, porque são a instrução da palavra de Deus, para que eles façam isso com alegria, para que eles conduzam o povo de Deus com alegria, não com dores. Por quê? Porque isso não vai aproveitar em nada para vocês. A Escritura nos ordena que devemos estar dispostos a obedecê-los, para que possam, de forma espontânea e alegre, fazer o necessário para o cumprimento do seu dever. Por quê? Porque será completamente sem proveito para o povo provocar lágrimas e mágoas, movidos por ingratidão com relação aos seus líderes. Isso quer dizer que nós não podemos ser incômodos ou desobedientes aos nossos pastores sem colocar em risco a nossa salvação. Calvino, ele fala da sua situação ali do seu tempo, que não era diferente de hoje. E ele dizia que não era de se estranhar que poucos pastores velavam zelosamente pela igreja, que abriam os seus lábios quando o ouvido do povo estava fechado, que alargavam os seus corações quando o coração do povo estava mesquinho. Por causa da ingratidão. Aqueles que estavam sendo conduzidos por eles. E da oposição que faziam ao ministério desses homens, que eram fiéis à palavra de Deus. Nós precisamos nos lembrar que Deus vai punir esse tipo de ingratidão. Calvino, ele vai dizer que devemos nos lembrar que levar a culpa, devemos nos lembrar e levar a culpa da nossa própria obstinação todas as vezes que nossos pastores desmaiam no cumprimento de seus deveres, ou são menos negligentes, ou são menos diligentes do que deveriam ser. A obstinação, a desobediência e a rebeldia trazem pesar para os pastores de Cristo e tornam o seu trabalho árduo e difícil.
Certa vez eu estava conversando com um colega que estava iniciando o seu ministério. E é interessante porque eu já falei isso várias vezes para pessoas diferentes. E ele, logo no início, ele teve algumas dificuldades, né? O que não é normal às vezes, né? E aí ele, poxa, ainda bem que passou. Aí eu falei, isso é só o início. Isso é só o início. Não é querendo desencorajar, mas é querendo mostrar a realidade. Hoje, a igreja ama o pastor. Amanhã, ela o está odiando. E nós, pastores, não devemos levar isso como algo negativo, por simplesmente. Mas é uma realidade. Uma realidade que acontece muito. Eu estou dizendo que todas as igrejas são assim. Mas quando começam a apertar o nosso calo, nós começamos a gritar. Mas quando os homens de Deus fazem isso, é porque Deus está querendo abençoar não somente a sua vida, mas a vida da sua igreja. Todos nós precisamos, constantemente na nossa vida, sermos admoestados, às vezes disciplinados severamente pelo Senhor. Porque nós estamos sendo preparados para o reino de Deus. A igreja dos Hebreus estava passando por uma grande dificuldade. Eles estavam sendo perseguidos, alguns estavam sendo mortos, outros presos, perdendo seus bens. Aí o escritor de Hebreus diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido o teu sangue. É como se eles estivessem dizendo assim: tá ruim, vai ficar pior. Vai ficar pior. E a gente sabe que daqui para frente as coisas só tendem a piorar. Por causa do pecado, porque o Senhor Jesus está voltando. Eu não estou dizendo que todas as igrejas são assim, todos nós iremos sofrer perseguição e tal. Não, não é assim que acontece. Se nós olharmos ali as 7 igrejas da Ásia Menor, ali em Apocalipse, nós vamos ver que algumas passavam por grande dificuldade, por perseguição, e outras não. Mas a Escritura diz que todos aqueles que querem viver piedosamente vão sofrer. E nós precisamos estar preparados para sermos moídos pelo Senhor. E isso começa aqui na igreja. Através da pregação, do ensino, do aconselhamento. Porque o Senhor quer purificar a cada um de nós e purificar a sua igreja. O escritor de Hebreus está dizendo que nada disso terá proveito na vida de vocês. Se vocês forem uma pedra no sapato dos seus líderes. Se vocês não forem submissos à sua instrução, ou seja, a instrução da palavra de Deus que lhe é trazida por meio deles. E eu gostaria de concluir, enfatizando 3 pontos aqui que nós tocamos. O primeiro, a obediência exigida. Os líderes ali haviam falado a palavra de Deus nos primeiros dias, e eles não estavam mais presentes, como nós vemos lá no verso 7. Lembrai-vos dos nossos guias, os quais pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente a vida, imitar a fé que tiveram. E aqui, o autor não está interessado na posição dos líderes. Se eram pastores, presbíteros, pregadores, professores, não interessa. Ele pede que os seus leitores obedeçam. Por quê? Porque a falta de obediência, ou seja, a desobediência era uma coisa que prevalecia ali entre eles.
E nós devemos observar a demonstração aqui do autor para que nós não sejamos levados por vários tipos de ensinos estranhos, como ele mesmo diz no verso 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale estar o coração confirmado. E o líder é aquele que conduz o povo de Deus. Eles deveriam ouvir os seus líderes, a instrução, o ensino. E aqueles homens ali precisavam de ajuda e de encorajamento pelo contexto que eles estavam vivendo e pela oposição da própria igreja. Por isso esse apelo de obedecer e serem submissos era oportuno. Alguém poderia questionar ali se essa autoridade era autoimposta ou por Cristo? Se um líder é ministro dedicado à palavra de Deus, ele prova dessa forma que Cristo lhe deu autoridade. E se Cristo lhe confiou a tarefa da liderança, as pessoas não podem questionar a sua autoridade. Sabe quando você percebe a autoridade do ministro? Quando ele prega a palavra de Deus. Quando ele está preocupado em ensinar, não aquilo que ele pensa, não a sua filosofia, mas o que a palavra de Deus fala. Esse é um verdadeiro ministro, é um dispenseiro, como diz o apóstolo Paulo, quando fala ali em Coríntio, que eles deveriam olhar para ele e reconhecer nele um dispenseiro dos mistérios de Cristo. Ou seja, dispenseiro é uma expressão daquele tempo que era praticamente o diácono de hoje. Era a pessoa que tirava os alimentos da congregação e dava para as pessoas que tinham necessidade. O apóstolo Paulo, olha, vocês devem olhar para mim e reconhecer em mim um dispenseiro dos mistérios de Cristo, ou seja, aquele que vai na palavra e traz aquilo que é necessário para a alma da igreja. Segunda coisa interessante aqui, que nós devemos levar em consideração, os cuidados prestados. Os líderes levam a sério a tarefa dada por Deus a eles. Eles cuidam das almas das ovelhas. E muitas vezes eles vão perder o sono por causa do bem-estar espiritual dos crentes. Eles conhecem a função do pastor como atalaia, a responsabilidade que ele tem de ver aquilo que está errado, o caminho errado que aquele irmão, que aquela família está conduzindo. Ele vai lá e mostra a verdade, como isso às vezes é difícil, como nós somos muitas vezes mal entendidos, porque estamos mostrando aquilo que a palavra de Deus diz. Estamos querendo que aquele irmão, que aquela irmã, que aquela família não caia num abismo profundo. Essa é a nossa responsabilidade. E isso muitas vezes tira o nosso sono. Os líderes, eles são vigilantes em cuidar dos membros, nutri-los espiritualmente, preveni-los de ataques enganosos, administrando a disciplina quando necessário. Eles são responsáveis perante Deus, porque Ele é o seu supervisor. Isso não quer dizer que os membros não são responsáveis. Eles são e devem trabalhar junto com a liderança de uma forma harmoniosa, para que a tarefa dos líderes seja uma alegria e não um peso. E por último, alegria experimentada. Nós vemos por toda a epístola o autor enfatizando a responsabilidade corporativa dos crentes, como nós vemos lá em Hebreus capítulo 3, verso 13. Exortai-vos mutuamente cada um durante o tempo que se chama hoje. De modo semelhante como um corpo, eles deveriam responder aos seus líderes e, consequentemente, haveria alegria no relacionamento entre eles. Eles recebem bênçãos de Deus ao obedecerem aos seus líderes que Deus lhes deu. E se todos respondessem de modo favorável, o trabalho de seus líderes se tornaria cada vez mais alegre e espontâneo. Mas quando os crentes se recusam a obedecer e não respeitam seus líderes, o trabalho na igreja se torna um grande peso.
E nisso nós precisamos entender que nem os membros da igreja, nem os líderes são donos da igreja. A igreja pertence a Cristo, perante o qual todos nós somos responsáveis. Quando dificultamos o trabalho e a vida dos nossos líderes, somos nós que saímos perdendo. Os líderes podem testificar diante do Senhor que advertiram aquela pessoa desviada que escolheu não abandonar o pecado. Essa pessoa, como diz a Escritura, morrerá em seu pecado, se não se arrepender. Mas os líderes estarão livres de culpa diante do Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele dirige a sua igreja. E Ele dirige a sua igreja por meio de homens. E nós não somos perfeitos. Perfeito é o nosso Senhor. Mas o que Ele espera de nós, como líderes, como pastores, como presbíteros, como professores, como guias, é a nossa fidelidade à sua palavra. É dessa forma que você consegue detectar os verdadeiros servos do Senhor. São aqueles que estão preocupados em apresentar todo o conselho de Deus. São aqueles que estão preocupados com a vida dos irmãos. E são aqueles que veem determinadas coisas erradas, até vergonhosas nas nossas vidas. Mas não fingem que não estão vendo. E com todo pesar, com todo temor, chegam diante desses irmãos e os confrontam para que eles tenham vida. E para que o Senhor possa abençoar não somente a vida da igreja, mas a vida deles também. Essa é uma responsabilidade dos líderes. E a nossa responsabilidade é nos submetermos a tudo aquilo que é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra e perceber nela a tua sabedoria e a nossa fragilidade, Pai. Entender que todos nós estamos numa mesma situação, estamos no mesmo barco, indo em direção ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que alguns nesse barco tenham funções e responsabilidades sobre outros. E que sejamos pais, sejamos líderes, presbíteros, pastores ou professores ou aqueles que ensinam outros. Nós temos a responsabilidade de ser a boca de Deus na vida daqueles que estão debaixo da nossa orientação. E apresentarmos, como o apóstolo Paulo muitas vezes diz, todo o conselho do Senhor. Toda a vontade de Deus para nossas vidas, ó Pai, e para a vida das ovelhas de Cristo. Não nos furtando, Senhor Deus, de cumprir os propósitos de Deus na vida do seu povo, mesmo que esses propósitos, mesmo que a nossa tarefa seja árdua e difícil, que o Senhor esteja nos dando forças. E que a igreja esteja entendendo que ela participa disso. No momento que ela honra, submetendo a autoridade da sua liderança, que está fundamentada na palavra de Deus. Que possamos honrar homens como estes e rejeitar aqueles que deturpam a palavra, que tentam agradar e massagear o coração pecaminoso do homem, Pai. Mas que nós, como líderes, sejamos fiéis e a igreja possa reconhecer isso, Pai, e deixar ser conduzida pelo Senhor. Fica conosco, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.